foi o Fernando Haddad, petista. E aí ele disse o seguinte: li o pacote anticrime de Moro e para quem esperava o plano real da segurança que viesse solucionar problemas relativos à criminalidade, letalidade policial, genocídio da população negra, superpopulação carcerária, etc., as medidas anunciadas são frustrantes e contraproducentes. Perfeito, obrigado. Edgar, posso deixar esse tweet do Fernando Haddad não passar batido aqui pro ouvinte? Ao que o Vini leu? Pode ser? Ó, ele diz o seguinte: li o pacote anticrime do Moro. Para quem esperava o plano real da segurança, que viesse solucionar problemas relativos à criminalidade, letalidade policial, genocídio da população negra, superpopulação carcerária, etc., as medidas anunciadas são frustrantes e contraproducentes. De fato, se é o plano real da criminalidade, a gente pode já esperar que o PT vai ser contra, né? Foi contra a homologação da Constituição Federal em 88, foi contra o plano real em 1994 e também foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, provavelmente as legislações mais importantes aí num período de uma década. Esse tweet foi do Gentili, né? Ele falou isso aí, né? Um tweet em cima desse do Haddad. Eu não li, mas é muito provável que a gente tenha chegado no mesmo lugar, porque é simplesmente especulação lógica. Mas aqui eu vou abrir então, já que a gente está falando de celebridades do mundo político, vou abrir aspas para Renata Barreto, que definiu muito bem. Caro Haddad, é compreensível que você ache o pacote anticrime frustrante e contraproducente. Para quem tem 33 processos nas costas, lembrando, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha, pertence ao partido Quadrilha e passou a campanha eleitoral toda dizendo Haddad é Lula, criminoso condenado e preso, as medidas anticrime organizado, anticorrupção e que endurecem penas para criminosos realmente são frustrantes e afetam a produção de mais crimes. Você está certo. Só, infelizmente, tem um dado aí do direito penal, que é o seguinte: a lei penal ela não retroage em prejuízo do réu. Portanto, essas leis novas que eventualmente serão aprovadas aí por sugestão do ministro Sérgio Moro não vão atingir quem já cometeu crimes e mais crimes. Esse pacote de medidas mostra um gradualismo conservador. Ele diz respeito exclusivamente à legislação infraconstitucional, portanto, que não requer nenhuma proposta de emenda à Constituição, né? E é aquele tipo de inovação bem-vinda, mas aquela inovação não revolucionária, né? Fazendo isso, ele aumenta muito as chances de aumentar o pacote com pequenas alterações por parte do Legislativo e ganha capital político para o governo. Também, a gente já vai chegar nesse ponto, comentando a fala do procurador Deltan, ele coloca uma pressão extra sobre o STF em relação ao julgamento da execução provisória da pena, portanto, a prisão após julgamento em segunda instância. E, por tabela, mostrando toda essa razoabilidade, esse trânsito, ele já vai pavimentando o seu próprio caminho para o STF. Antes de comentar, vamos mostrar o link entre esse pacote do Moro, anticrime, e a mensagem do Poder Executivo lida no Parlamento por ensejo do início dos trabalhos do ano legislativo. Diz então o Presidente da República: guerra jurídica, guerra de combate, portanto em 3 frentes, né? Ideias, leis e nas ruas. Não temos pena e nem medo de criminoso. A ele sejam dadas as garantias da lei, mas que tais leis sejam mais duras, e continua o governo se endereçando ao parlamento. O governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade. Brilhante. Onde que você vê o DNA da administração Bolsonaro no pacote medidas do Moro? Esse assunto que vocês estavam tratando até agora, que é a segurança jurídica ao policial que enfrenta a organização criminosa e, por extensão, ao cidadão de bem, tá? Agora, vamos ver, vamos confiar no discernimento do ouvinte da PAN para ver se ele acha que isso é de fato uma licença para matar, como dizem os direitos humanos. Vamos dar uma olhada na letra da lei ou do projeto, né? Considera-se legítima defesa casos em que o cidadão, o agente policial ou de segurança pública, abre aspas, esteja em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem, e quando o agente, abre aspas de novo, previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Na verdade, ele simplesmente conceituou o que é legítima defesa. Aqui não tem novidade nenhuma. A novidade é que quando você tem
uma terminologia fluida, você acaba cometendo injustiça com esses policiais. Mas eu não queria me ater a isso. Vamos falar nos pilares que o procurador Deltan trouxe. Então, primeiro, efetividade da justiça. Segundo, combate a crime organizado e melhora nas investigações. Vamos falar da execução provisória da pena, né? Olha a sacada do Sérgio Moro. O que diz a nossa Constituição no artigo 5º? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, certo? Isso é o que está motivando toda aquela celeuma, toda aquela discussão no STF sobre a prisão após julgamento em segunda instância. Só que o Sérgio Moro, quando perguntado, não, mas por que você não quis então falar da prisão após julgamento em segunda instância no âmbito constitucional? Olha o que ele diz. Nós estamos respeitando o entendimento atual do STF, que é de 2016. Por 4 vezes o STF disse que é constitucional. Ou seja, ao passar uma legislação infraconstitucional sobre essa matéria, ele denota que o poder legislativo é a favor da prisão após julgamento de segunda instância. E o que é o poder legislativo, se não a manifestação da vontade popular? Então, ele vai jogar uma pressão extra em cima do STF, que não deveria estar discutindo isso, até porque isso nunca foi pré-requisito para prisão, senão não existiriam as prisões cautelares, as temporárias e as preventivas. Bom, além disso, né, o Zé Maria colocou muito bem, criminalização do Caixa 2 e mudança da competência. Você sai da justiça eleitoral, vai para a justiça comum. Outra coisa, mudar as regras de prescrição. Ele fala o seguinte, o que é a prescrição? É a extinção, né, da pretensão punitiva do Estado pelo decurso do tempo. Passa o tempo, você não pode mais punir a pessoa. Olha a frase do Moro sobre isso. O processo penal tem que acabar ou com absolvição ou com condenação. Prescrição é apenas falha do sistema. Sobre crime organizado, quando ele vai combater, como que ele vai combater o crime organizado? Ele dá nome aos bois, ele fala no PCC, no Comando Vermelho, na Família do Norte, no Terceiro Comando Puro, os amigos dos amigos, e também as milícias. Então, para quem fala que esse é um governo ligado à milícia, é muito esquisito o Executivo sugerir um texto legal que condene as milícias desse jeito. O Moro diz, é necessário jogar mais duro com essas entidades. Então, assim, fim da progressão de regime para a liderança de organização criminosa. O conceito que o Zé trouxe, que ele sempre defendeu, o Zé Maria, de confisco alargado, que é o Estado tomar para si o patrimônio do criminoso que não tem origem lícita. Isso é genial. Progressão a partir de 3/5 da pena para crimes hediondos, independente de reincidência. Isso também é uma novidade. E aumento de 50% da pena para os crimes cometidos com arma de fogo, né, contrariando aquela ideia de que as pessoas usariam as armas de forma irresponsável. Você tem um agravante penal aqui para quem fizer mau uso da arma, né? E o Moro diz, o alvo é o criminoso profissional, Edgar. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Ou seja, o império da lei. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que as pessoas que cometem crimes hediondos com resultado de morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. E para fechar o meu comentário, aqui vem a grande novidade, que é a plea bargain, né? Tem muita gente fazendo uma tradução equivocada disso. Plea vem no sentido de pedido, de apelo ou até de declaração. Tem naqueles vários filmes e séries, né, americanos que, enfim, no tribunal o juiz pergunta how do you plea, né? Como que você se declara? E o cara fala guilty or not guilty, né? Culpado ou não. E bargain, que tem a ideia de barganha, na verdade é mais transação. Tipo, uma negociação entre o Ministério Público e o criminoso. Isso é genial porque desafoga a justiça. É diferente da delação premiada, na qual você tem um terceiro denunciando o criminoso. Aqui é o próprio criminoso que confessa o crime e, portanto, poupa todo o trâmite legal. E se você pensar isso, como é o caso da delação premiada, interagindo com os institutos da prisão preventiva e prisão temporária, que põe pressão no criminoso, você vai ter um desafogo tremendo da justiça e um pouco menos de impunidade. Então o juiz mandou muito bem.